Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar, entre outras coisas, sobre estratégias de vendas. E está aqui comigo para essa conversa, Gabriel Machado. Gabriel é diretor comercial da Profissionais S.A., especialista em treinamento de vendas, palestrante, CEO da Oxigena Negócios e graduado em rock. A gente já vai entender o que é isso. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Uma honra estar aqui com vocês. Enfim, quero saudar todos os telespectadores aí do programa Rumo Certo, agradecer a tua produção também, o Gabriel e a todo mundo pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Toda nossa. Gabriel, me conte um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória, da Oxigena também, que é a sua empresa. Por favor. Poxa, eu me considero, um apaixonado por gente, por pessoas. Então, eu sempre tentei, diante da minha carreira, trabalhar com coisas que me permitissem aprender com as histórias das pessoas que eu pudesse conviver e, de alguma forma, colaborar, contribuir para que a gente pudesse prosperar em qualquer projeto que fosse. Com isso, eu acabei me formando em Relações Internacionais, que me deu uma visão muito ampla de muita coisa, de mundo. A gente estuda um pouquinho de direito, um pouquinho de economia, um pouquinho de comércio internacional. Acaba que a gente não sai especialista em nada, mas eu acabei me apegando muito a essa vertente de negócios. Então, depois eu fiz um MBA em Comunicação e depois um MBA em Gestão Empresarial. E aí, como você bem disse, eu fui buscar ali, eu acredito muito na teoria do conhecimento em forma de T, que é uma estratégia muito legal das empresas quando elas começam a pensar um pouco em como desenvolver suas equipes, seja de vendas ou seja dos outros setores também. Que é o seguinte, eventualmente na nossa carreira a gente vai se identificar e vai canalizar a nossa carreira para se especializar num nicho, Que seria essa parte vertical do T. E ao mesmo tempo é muito coerente, por mais que eu não seja especialista em outras coisas, porque existem muitos nichos, muitas áreas de negócio, que eu tenha pelo menos um conhecimento razoável, Nem que seja superficial, mas pelo menos compreender um pouco de outras áreas do conhecimento. Então, eu tenho estudado muito filosofia e fui buscar um pouquinho beber da fonte do rock and roll e estou terminando agora, entregando o TCC em uma pós-graduação em rock, que, me abriu a cabeça e me ampliou muito o repertório sobre protagonismo e eu comecei a conectar muito isso com vendas também. Então existe uma faculdade, uma graduação em rock? Existe sim uma pós-graduação lato sensu, reconhecida. A primeira pós-graduação da América Latina em rock, mas sim, existe e realmente foi muito válida. Sou extremamente grato de ter tomado a decisão de ter feito essa pós-graduação. Inclusive, você é conhecido no mercado como o rockstar das vendas. Pois é. E é bem legal você falar disso, Sebastião, porque isso aconteceu um pouco antes da pós, inclusive. Porque eu comecei a fazer as palestras de vendas e sempre trazendo algumas analogias de protagonismo, de presença de palco. E por acaso apareceu esse lance da pós, quando eu vi, eu falei, cara, interessante, me deram esse apelido de rockstar das vendas, que eu abracei com muito carinho. Quando eu vi a pós, eu falei, tá aí, eu vou legitimar esse apelido, realmente me especializando nisso e fazendo as conexões necessárias de plano de fundo do rock and roll e estratégias de vendas. Você foi músico já ou é músico? Não sou músico. Apesar de eu arranhar um violãozinho, eu gosto muito de compor. Então, já tive banda na adolescência e tal, mas não sou músico. Apesar disso, lá era bem híbrido. Tinham pessoas que, sim, vieram dessa vertical da música, mas tem pessoas que são da área de negócios, pessoas que têm agência, pessoas que vêm do mercado da comunicação, enfim, mercado do mundo acadêmico também. Então, é bem plural e diverso o público lá. E qual a relação que a gente pode fazer, então, direta ou não, do rock com vendas? Olha, uma coisa muito bacana, que a gente pode tirar várias analogias do rock and roll. Uma das coisas que eu acho muito legal que o rock and roll nos traz por exemplo, a história de diversidade do rock, porque ele é a união da música negra americana com a música branca. Isso mostra como misturar as coisas e quando eu trago isso para uma forma colaborativa, eu posso realmente gerar prosperidade. Então, o rock and roll, ele é oriundo do blues e do spirituals, que mais tarde dá origem ao gospel, Ou seja, raízes da música negra americana com o country, que é a música branca. Quando você junta as duas coisas, você vai começando a produzir rock and roll. Essa é uma lição prática que o rock and roll nos traz. Pegando esse conceito genérico, a gente pode misturar vendas com tecnologia, vendas com psicologia. Então, tem outras coisas que a gente pode enxergar aí, mas de forma mais pragmática. Hoje já tem estudos de Harvard, por exemplo, que provam que o primeiro julgamento que uma pessoa faz sobre você numa comunicação, numa interação, se dá nos primeiros 7 segundos. Por isso que o momento, às vezes, mais importante de uma abordagem, de uma conexão, é o início, é a abertura. Dito isso, você vai ver que um show de rock, por exemplo, você vê que o início é muito importante, soltam fogos, a banda entra com aquela pressão para dizer, olha, vai acontecer algo agora de notoriedade, prestem atenção.
E esses gatilhos, eles são muito utilizados em vendas. Outra coisa que eu aprendi que é muito forte é que não existe performance neutra. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com base no rock and roll. Se você pegar qualquer estilo musical, seja um Led Zeppelin, os clássicos do rock and roll, seja que um Iron Maiden, né? A gente teve aí o Rock in Rio agora que nos prova isso. Todos eles têm um senso estético de performance. E isso precisa ser aplicado em vendas. Eu já fui muitas vezes em times comerciais que não tinham essa identidade. Uns gostavam ali de ter um senso estético de um jeito, outros de outro, uns nem iam mal ajambrado, com uma camisa ali meio... E isso não causava um bom impacto inicial. Então, quando você não se importa com isso, por exemplo, significa que não existe performance neutra. Ou seja, mesmo que você não se importe com isso, você está alegando algo. Então é muito melhor que você tenha isso. Então quando você vê, por exemplo, o Iron Maiden, você vê que o senso estético dele está falando para o público. Estou olhando para você, estou te contando uma história. Então ele fala aqui, ó, com o público. Isso é uma forma, é um senso estético. A gente pode trazer isso numa interação comercial, sem dúvidas. É estratégia, é técnica então, Gabriel? Porque o senso comum diz que a gente tem dom para vendas, que é o teu perfil de vendas. Não necessariamente, então. Eu posso aprender a vender. Com certeza, isso é uma das coisas que são um dos grandes mitos, né, em venda. Claro que eu preciso ser responsável de dizer que existe, sim, tem pessoas que já têm uma inclinação natural para realmente conseguir entender e se desdobrar em vendas. Mas eu digo que vendas é uma escola muito de aplicação prática, né? É aquele pensamento muito discipular, ou seja, de pegar as boas práticas e aprender empiricamente aplicando as coisas, mas existem muitas técnicas, gatilhos, estudos psicológicos que mostram que existem atalhos para acessar as pessoas. Uma das coisas que eu falo, que é muito importante, Sebastião, trazer isso para os empresários, é que, apesar de existirem muitas técnicas, gurus que falam sobre vendas, eu sempre digo o seguinte: é muito importante a gente ter sutileza, inclusive para utilizar uma técnica, porque a sutileza ela traz elegância para uma técnica. E ao passo que se eu chego cheio de gatilhos, cheio de elementos persuasivos e eu exagero isso, eu deixo de ser virtuoso e eu acabo vulgarizando a relação. Então acho que vendas, claro, tem uma parte que é pragmática, que é científica, que é matemática, que é funil de vendas, que é, olha, peraí, quantas abordagens eu faço para ter tantas interações, de tantas interações, quantas propostas eu mando, de tantas propostas, qual é o meu índice de conversão? Essa é a parte científica, pragmática. Mas tem uma outra parte que talvez seja mais linkada à arte, aí mais uma vez eu busco da fonte do rock and roll, que é uma questão de conexão, é uma questão de persuasão, não manipulação, persuasão. Um exercício genuíno de se conectar com as pessoas, de entender, ser interessado na outra pessoa e não interesseiro simplesmente o quanto eu consigo arrancar do seu dinheiro. Então acho que isso é bem importante e essas conexões a gente pode fazer sim. Não pode subestimar o cliente também, né? Não dá para subestimar o cliente. Hoje é um tiro no pé quem subestima, né? Agora, Gabriel, quanto é importante na eficiência da venda, mais do que o trabalho de quem está na frente, quem está, entre aspas, no balcão, de quanto é o trabalho de toda a equipe, ou o trabalho até do gestor principal, do gerente, da gestão do todo, eu digo, para que aquele resultado lá no final seja eficiente. Olha, é bem interessante isso. Uma das coisas que a gente tem visto muito, e lá no Grupo PSA mesmo, a gente trabalha muito com o desenvolvimento humano, né? É uma empresa que hoje é líder no Brasil no mercado de desenvolvimento humano, desenvolvimento corporativo, com ênfase, né, em palestras, em treinamentos, em eventos, etc. E o que a gente tem visto muito, porque hoje a gente se conecta com as maiores empresas do país, né? Enfim, desenvolvendo os colaboradores e o time dessas empresas, a gente tem percebido muito, inclusive a gente viu um estudo agora recente mostrando que hoje mais de 80% das empresas já buscam formas diferentes de desenvolver suas pessoas, né? As pessoas estão cansadas dos mesmos formatos, da mesma maneira, desconectada, mesmo evento de final de ano, daqueles mesmos rituais. A gente tem percebido que a gente quer algo mais genuíno, mais aplicável à prática. Então antes, o que se via como a valorização estava na tradição das instituições, a valorização estava no currículo necessariamente acadêmico que um profissional tinha, ele é um doutor, pós-doutor. Claro que sim, uma boa visão acadêmica pode ampliar muito o teu repertório, pode trazer muita coisa para a prática, mas só isso não resolve. Hoje as pessoas querem boas histórias, elas querem ser entretidas enquanto elas estão realmente consumindo conteúdo. Então eu digo o seguinte: hoje, a era das soft skills chegou. Então a gente tem que desenvolver o que são as soft skills. Essas habilidades que são inerentes a qualquer profissional. Negociação, vendas, não é algo voltado só para o papel do vendedor. Talvez a gente enxergue isso mais fácil por isso, mas hoje somos todos vendedores. Tem um especialista em negociações que é o Chris Voss, é um especialista do FBI, que ele disse que uma pessoa comum, como eu, você, a gente passa pelo menos numa média
de 3 a 7 negociações todos os dias, porque ele entende que todo o processo em que alguém está tentando fazer você dizer sim para algo, ou todo o processo em que você precisa fazer com que alguém diga sim para você, você está num processo de negociação, você pode não estar vendendo um produto, mas certamente está vendendo uma ideia, está vendendo sua visão de mundo, e isso é fundamental da gente aprender. Certo, é evidente essa valorização das soft skills, né? E é uma mudança de comportamento. Mas como conciliar com as hard skills também, né? Com as competências técnicas? Porque é preciso também, né? Não dá para eu colocar no departamento financeiro alguém que não entende de números. Com certeza. Não, como é que se concilia isso? Como é que se faz a gestão disso? Uma das coisas que eu gosto muito de tentar identificar, e é bem interessante você trazer isso, porque a gente tem que olhar, hoje você consegue inclusive mapear quais são as hard skills que mais estão em voga. Você vê hoje que, em função do advento tecnológico, todas as áreas aí que trabalham, todas as techs, né, todo esse universo de techs, é um mercado que está muito em alta, profissionais que realmente estão muito valorizados. As escolas já começam a colocar na sua grade curricular, ou pelo menos a pensar em colocar skills de programação, skills técnicos que são fundamentais, talvez, para os dias de hoje. Então, o que eu vejo é assim, não existe um perfil único de vendedor, isso é algo meio ideal. Existem tipos, tem vendedores que são um pouco mais técnicos e precisam ser mais técnicos porque eles vão trabalhar na indústria da tecnologia, vão trabalhar na indústria farmacêutica e daqui um pouco é algo que demanda um pragmatismo maior. Mas vão ter vendedores que vão trabalhar na área de comunicação, que vão trabalhar, enfim, na área de educação e talvez possam ser vendedores um pouco mais lúdicos, um pouco mais comunicativos. E eu diria que para cada circunstância, cada um vai ser mais adequado, vai ser mais virtuoso para aquela situação. Eu li uma frase interessante que diz que o hard skills ele contrata, mas soft skills mantém você na empresa. Você concorda? Concordo plenamente. A gente busca muito hard skill na contratação e o que mantém uma pessoa, hoje, se eu não me engano, 87% dos profissionais que fracassam numa empresa ou são mandados embora, né, por uma insatisfação da empresa com o seu trabalho, em 87% dos casos é em função de comportamento e não de competência técnica. Então é bem isso que você está comentando mesmo. Então, isso é em detrimento, ou por causa talvez de toda essa mudança de comportamento que a gente tem no consumidor. Mas eu te pergunto, as empresas estão acompanhando, estão na mesma linha? As empresas no Brasil hoje, como você tem visto isso? Nós estamos atentos para essas mudanças e agindo de forma justa para que tenha resultados também com isso? Eu vejo que sim, eu entendo que as empresas elas estão cada vez mais percebendo que é necessário desenvolver seus colaboradores, né? Aquela coisa, né? O pessoal tem até um jargão, né? O pessoal brinca que se o CFO, né, o que cuida das finanças, chega para o CEO e fala assim, olha, peraí, mas vamos lá, e se a gente gastar, investir para desenvolver essas pessoas e elas saírem da empresa, eu vou gastar para uma pessoa que vai sair para o mercado? Ele falou, olha, agora pensa, aí o CEO diz que deixa eu te fazer refletir por outro ponto de vista. E se a gente não investe, elas ficam, né? Ou seja, é basicamente isso, né? Ou seja, essa historinha, ela mostra que as empresas sim estão atentas, elas entendem hoje, até porque, salvo engano, salário mesmo, remuneração financeira, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto principal motivo para alguém escolher ficar numa empresa, numa organização, ou, né, um motivo de retenção, eu diria assim. Por outro lado, você tem outras coisas que são o quanto a empresa te desenvolve, o quanto de autonomia você consegue ter no processo, o quanto você tem qualidade de vida trabalhando naquela posição. Então, por que isso é importante? Porque as empresas estão entendendo que desenvolver e transformarem, enfim, lá na PSE a gente tem muito isso, a gente está desenvolvendo uma escola de vendas dentro da empresa. A gente entendeu que a gente quer se tornar a melhor empresa para formar pessoas dentro da empresa. Então a gente está quase como se fosse como uma universidade corporativa de vendas dentro do negócio. E isso é um olhar muito refinado para desenvolver as pessoas e engajar quem entende que isso é valor, quem entende que isso realmente agrega para suas carreiras. Ótimo, vamos continuar nessa conversa instigante, motivadora, essa conversa enérgica do Gabriel. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já, Rumo Certo volta daqui a pouquinho. Obrigado. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje a gente está falando sobre vários assuntos, mas com foco em estratégia de vendas. E está aqui comigo o Gabriel Machado. O Gabriel é diretor comercial da Profissionais S.A., especialista em treinamento de vendas, é palestrante, é CEO da Oxigênio Negócios e é considerado o rockstar de vendas.
E a gente está numa conversa aqui bem enérgica, bem produtiva, bem interessante, que é mesmo para acordar um pouco para esse cenário novo que a gente tem no mercado, no mundo, e enfim, se tratando de vendas e de gestão em empresas, né, Gabriel? E você falava antes um pouco da influência que tem essa geração nova também, do quanto a gente está buscando se adequar a comportamentos novos, né? E a gente está também com um cenário, vivendo num cenário, num mundo de muita tecnologia e das coisas acontecendo muito rápido. Como é que a gente pode equilibrar tudo isso ou usar bem da tecnologia para que ela também não nos cause prejuízo ao mesmo tempo, né? Porque se não bem usada, ela pode não ser favorável, né? Isso que você comentou é um dos maiores dilemas que eu vejo nos dias de hoje, inclusive para vendas, inclusive para negócios. Estava vendo um estudo que dizia que hoje uma pessoa comum ela passa em média por cerca de 2 a 3 mil estímulos de mídia, mensagens, comunicação todos os dias. Dentre as propagandas que você vê, as mensagens que você vê na fachada das marcas, um panfleto que você recebe no sinal, o push que sobe do teu WhatsApp. Então, assim, calculando isso, tirando ali uma média de 6 a 8 horas de sono que a gente tem por dia, isso dá cerca de um estímulo a cada 30 segundos. Ou seja, a cada 30 segundos tem alguma coisa ou alguém tentando captar a sua atenção. E é por isso que a gente hoje está com a atenção, a gente chama que é um dos efeitos desse novo mundo, que é um efeito onde a gente está com a atenção parcial, a gente não consegue se conectar com mais profundidade. Você quer ver? Alguém te manda um áudio de 2 minutos, você já fica com raiva. Pô, mandou um áudio de 2 minutos, né? E antes você tinha que escrever uma carta, esperar chegar. Então, assim, olha como é que uma questão de perspectiva pode mudar tudo, né? E aí a gente diz que esse estresse desse mundo moderno, ele nos gera uma consequência que eu digo que é a consequência SAD, né? Que é estresse, ansiedade e muitas vezes a depressão de não conseguir lidar com todas essas variáveis. Então, com certeza a gente tem que, inclusive a gente está no mês agora, Setembro Amarelo, né? Que é esse mês que contempla toda essa questão de saúde mental. Então, naturalmente, é importante a gente entender como cada um, né, conhece seus próprios circuitos. Alguns vão buscar isso numa meditação, outros vão buscar isso numa psicoterapia e inclusive, dependendo do caso, uma questão de psiquiatria, por que não? Né? Hoje a gente já tem consciência para não ter preconceito em relação a isso. Mas o mais importante a gente precisa ter um cuidado mental. Então, e somado a isso ainda, a gente tem um mercado muito mais competitivo, né? Talvez antigamente, ou não muito atrás, a preocupação maior era em produzir e produzir bem, né? Preciso fazer bem uma camisa. Mas não basta hoje só fazer bem a camisa, né? Então eu tenho que estar muito mais antenado a isso, além de lidar, de gerir bem a tecnologia, de fazer gestão de pessoas bem, mas fazer gestão do meu tempo também, de como colocar isso no mercado de forma mais eficiente, né? Antigamente a gente tinha essa lógica industrial, né? É interessante isso, porque por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente, inclusive, teve um estudo recente da Gartner, que é uma consultoria de gestão, que mostrava o seguinte, que em comparação ao período pré-pandemia, 2019, eles viram que a nossa capacidade de se adaptar a novas mudanças agora, esse é um estudo de 2022, ela caiu em mais de 50%. Por quê? Porque a gente veio se adaptando tanto nessa pandemia, financeiramente, socialmente, na dinâmica familiar, que a gente está cansado, a gente está estafado de ter que se adaptar novamente. A gente está muito seguro, ainda mais num ano atípico, que é um ano de ter Copa, tem eleição, tem uma série de outras coisas. Mas o fato é que entender como que a gente desenvolve essa dinâmica, ela é muito importante. Então, nos dias de hoje, a gente vê, o que eu costumo dizer, entre conciliar essas questões tecnológicas que nos poupam tempo, nos ajudam a nos organizar, é muito importante. Mas o que eu costumo dizer é o que funciona melhor para cada um, né? Eu não gosto muito de ter uma fórmula Ctrl-C, Ctrl-V igual para todos. Um sistema funciona para mim. Eu, por exemplo, sou muito visual, então eu gosto muito de anotar. Claro, eu tenho uma tecnologia ali para registrar, para formalizar, mas eu gosto do lúdico, eu gosto de colocar na parede, eu gosto de olhar para aquilo, chegar todo dia na empresa, olhar, a minha meta é tanto, a perspectiva é essa. E aí eu tento mesclar isso. Tem um jargão que eu gosto muito, que vem das escolas de guerra americana, que dizem o seguinte: entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. E em negócios a gente pode assumir que funciona também. Às vezes a gente fica planejando, projetando cenários, mas no dia a dia você vai se deparar ali, quando você olhar nos olhos do mercado, né, nessa analogia dos olhos, é que você vai saber exatamente se aquilo é coerente ou não. E se não for, faça o que você haja de acordo com o que você está se deparando na prática, né? Mas isso mostra uma identidade e também é um fator favorável, né, Gabriel? Também é um fator de conquista, né?
quando eu faço com a minha forma, da minha autenticidade, né? Porque a gente não trabalha mais com o certo e o errado, né? As duas coisas são certas de formas diferentes, não é? Mais ou menos por aí. Também dá para aplicar nas vendas, isso dentro de uma empresa, né? Com certeza, eu gosto muito desse, eu acho que é muito válido esse conhecimento empírico. Desde que você tenha parâmetros para que você diga, olha, eu estou consistentemente avançando, né? Então eu acredito que sim, é importante olhar para boas práticas e ter esse repertório de conhecer de várias referências para você falar, olha, essa aqui funciona muito bem para mim. Esse conceito de alta performance eu gostei, eu vou aplicar no meu negócio. Tem um conceito, por exemplo, platônico, que eu gosto muito, que é um conceito que Platão fala sobre verdade. Eu uso isso em todos os projetos que eu me envolvo, porque eu percebo que isso de fato ajuda a prosperar. Platão dizia o seguinte, o engano da sociedade é achar que a verdade tem que estar comprometida necessariamente com os fatos. Claro que os fatos são importantes, mas a verdade tem que, à primeira vista, tem que estar comprometida com o bem. Só que o bem não anda sozinho, o bem anda junto com o belo e com o justo, então é uma tríade. Eu quero fazer o bem pela sociedade, pela minha empresa, pelo meu negócio, pelas pessoas que trabalham comigo. Legal, mas eu tenho que fazer isso com o pilar do belo. O que seria esse pilar do belo? É um compromisso com o senso estético. Eu fazer de uma maneira com começo, meio e fim, eu conseguir colocar ordem no que eu vou fazer. E o terceiro pilar, que também é tão importante, é ser justo. Dar a cada um de acordo com a sua natureza e os seus atos. Se eu tiver relações ganha-ganha, relações justas, de maneira bela, fazendo bem, qualquer projeto tem uma boa tendência a prosperar. Mas métricas são importantes aí também, né? A racionalidade do negócio, né? Porque como é que eu vou dizer se eu estou avançando se eu não tenho boas métricas? Então, em vendas, a gente tem a matemática das vendas, né? Que você vai olhar, por exemplo, qual que é o churn, que, ou seja, o número de clientes que você... O quanto tempo esses clientes ficam contigo, quantos clientes saem da tua base, de acordo com o período de tempo, qual que é o seu ticket médio, né? Qual que é o teu ciclo de vendas? Quando você começa a negociar com alguém, se demora 1 ano, 2 anos, porque isso muda muito. Se eu tenho uma empresa em que eu demoro 1 ano para fechar uma negociação, eu tenho que ter um planejamento comercial. Se eu tenho um produto que eu tenho um ticket, eu tenho um ciclo de vendas de 15 dias, já é outro cenário. Então tudo isso, né, muda o que a gente vê no terreno. Então as métricas são fundamentais. Ótimo, a gente está indo já para o finalzinho, mas tem uma coisa que eu tenho que lhe perguntar. Você fez referência à Copa do Mundo e eu pergunto isso, quanto é importante ou qual estratégia que o empreendedor deve fazer em termos de vendas, de gestão de vendas, para aproveitar dessas efemérides, dessas datas. Aliás, agora em setembro a gente está comemorando o Dia do Cliente também, né? Então, estratégias para essas datas, para aproveitar desses momentos de forma, é claro, eficiente e justa também. O que você orienta? Legal. Eu gosto muito de uma comunicação genuína, né? A gente tem, por exemplo, daqui um pouco a gente desdobra agora nesse segundo semestre na Black Friday, que é um período onde as pessoas costumam fazer grandes promoções e tal. O que é uma coisa que é muito ruim para o seu cliente? É muito ruim para o seu cliente quando ele percebe que você não é justo, ao pilar do justo aí, quando você não é leal a ele. Em que sentido? E quando que ele percebe isso? Quando ele vê aquela promoção fake. O que é aquela promoção fake? Tudo pela metade do dobro. Você já se deparou com essas situações, né? Então, o consumidor, ele de fato, ele não gosta disso. Hoje, eu vejo que acima até de um desconto, você pode colocar uma regra de escassez. Ó, nessa data a gente está fazendo uma promoção específica. Agora, gere evidências para mostrar que aquilo é real. O consumidor hoje, ele está muito empoderado, ele tem informação. E eu gosto muito de usar os 4S para gerar valor num processo de vendas. A gente brinca também com um jargão que é mais ou menos assim, você precisa gerar valor antes de cobrar um valor por alguma coisa. E para gerar valor, e nessas datas vale a pena pensar como é que a gente desdobra essas estratégias, existem os 4S. Você ensinar, ou seja, quando você educa o seu cliente, você consegue gerar valor para ele. Mostrar olha, você quer comprar um imóvel, deixa eu te explicar quais são os critérios que você tem que utilizar para comprar um bom imóvel. Eu te ensino, eu te educo como comprar um bom imóvel. Você vai comprar um dispositivo tecnológico, deixa eu te mostrar o que você precisa contemplar antes de comprar esse dispositivo tecnológico. As pessoas, elas se sentem engajadas quando você as emociona, e isso por meio de histórias. A gente tem as técnicas de storytelling, né, que é para contar boas histórias. Em vendas, a gente chama isso de story selling, né? Como é que a gente conta histórias para vendas. Isso é muito importante. Quando você entretém essas pessoas, e aí você vai entreter essas pessoas com um bom quebra-gelo, com os próprios story sellings, que a gente chama. E por último, quando você demonstra entusiasmo no seu processo de atendimento naquilo que você faz.
Entusiasmo, só pra gente fechar aqui, é uma palavra de origem grega, que eu digo até que é a minha palavra preferida do dicionário. Vem de entheos, aquele que etimologicamente tem Deus dentro de si. Não por uma perspectiva religiosa, porque a gente tem que respeitar todas as crenças, mas por uma perspectiva mesmo simbólica, né? Poxa, eu vou escolher o meu lado mais nobre para colocar à disposição dos outros para servi-los. Como é que eu penso numa campanha justa, que eu consigo uma promoção diferente que transmita a verdade? Ou como é que eu agrego valor? Por o mesmo produto você ganhar algo a mais. De repente, são caminhos que podem funcionar. Você está dizendo que valor é até mais importante que preço, né? Com certeza. Gabriel, só para a gente concluir, agora sim, em 30 segundos, do que não, talvez não tenhamos trazido aqui que seja interessante, uma conclusão sua para a gente fechar toda essa nossa conversa, que é fundamental. Fundamental. Sebastião, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, foi uma honra estar aqui. Queria dizer para vocês, pessoal, assim, que orgulho, né? Quando a gente vem lá, a gente se sente orgulhoso, é um sentimento nobre quando a gente analisa que o orgulho dizem nas culturas guerreiras que orgulho é o sentimento de posse de honra. E eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui podendo dividir isso. Espero que qualquer empresário que esteja aqui nos assistindo consiga contemplar isso, entenda que o terreno muitas vezes é muito mais importante do que só o mapa, né? Então a ação, estar exposto à prática, tentativa e erro ajuda sim, né? Mas municie, veja se o seu time de vendas, a tua empresa está se alimentando de um ótimo repertório, se você está investindo no crescimento dessas pessoas, porque conteúdo e conhecimento é a única coisa que você não tira da outra pessoa, né? Então investir na alma daquela pessoa é algo que eu julgo muito nobre. Então obrigado, orgulho estar aqui com vocês e o orgulho é uma reverência a todos os nossos antepassados, toda essa equipe que se mobilizou para que a gente pudesse levar essa mensagem no dia de hoje. Muito obrigado. Mérito seu, meu caro. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito agradável e foi ensinamento pra gente. Obrigado, pessoal. Sucesso para vocês. Qualquer coisa a gente vai se falando. Me chamem outras vezes. Vai ser um prazer. Estamos sempre disponíveis. Venha sempre. E muito obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Um abraço grande e até mais.